Olá, seja bem-vindo ao Boletim Entrevista. O tema de hoje é regulamentação das redes sociais. Um assunto que voltou a ser discutido depois que o dono da Big Tech Meta, Mark Zuckerberg, decidiu acabar com a verificação de fato nos Estados Unidos. O debate sobre a regulamentação das redes sociais no Brasil voltou à tona. Muitas pessoas têm dúvida de como isso vai funcionar na prática. Para a gente entender melhor sobre esse assunto, eu converso com o Guilherme Belmundes, que é advogado especialista em direitos digitais. Guilherme, seja bem-vindo. Oi, Ana, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder participar e contribuir um pouco sobre esse tema. E para a gente começar, Guilherme, explica para a gente o que é regulamentação das redes sociais. Bom, regulamentação das redes sociais é um conjunto de normas e regras que se aplicam às plataformas, às redes sociais e que traz a responsabilidade dessas plataformas sobre aquilo que é produzido, os conteúdos que são gerados, os conteúdos que são impulsionados perante a sociedade. No momento, a gente não tem ainda uma lei que defina exatamente quais são essas regras. A gente tem alguns projetos de lei, algumas propostas e também algumas outras regras que vêm ou do Código Civil ou de outras leis que podem ser aplicadas. E por que essa regulamentação das redes se tornou uma pauta tão importante? Ela é importante porque a gente não tem controle sobre aquilo que é postado nas redes sociais e as plataformas, elas têm enfrentado esse dilema de fazer uma análise prévia e eventualmente remover aquele conteúdo, o que pode gerar uma censura, ou fazer essa remoção ativa e evitar que a gente tenha ali uma ofensa a um direito pessoal, a alguma pessoa que pode estar sendo vítima de algum ataque, e dessa forma evitar com que isso se espalhe e que isso seja propagado através de postagens que podem viralizar. E quais problemas específicos a regulamentação busca resolver? Ela busca evitar a propagação de conteúdos que sejam relacionados à pedofilia, indução ao suicídio ou ofensas à dignidade das pessoas. A ideia é que a gente consiga evitar a propagação de fake news e que a gente tenha conteúdos apenas que sejam lícitos e que não prejudiquem outros usuários das redes. E como que a regulamentação vai ajudar a combater a desinformação e o discurso de ódio? A regulamentação, ela costuma trazer uma responsabilidade para a plataforma, para que a plataforma adote medidas, seja preventivas, reativas, ou mesmo que analise os riscos de como os algoritmos estão impulsionando esses conteúdos para evitar a propagação desses conteúdos. Então, trazendo essa responsabilidade para a plataforma, a regulamentação ela faz com que as Big Techs, essas companhias que desenvolvem essas redes sociais, tenho que desenvolver esses mecanismos para identificar assuntos e postagens que podem ter algum conteúdo ilícito e removê-las antes que elas atinjam um grande número de pessoas. E hoje as plataformas, elas são responsabilizadas de alguma maneira pelos conteúdos publicados? Elas são responsabilizadas, mas só se o conteúdo não for removido depois de uma decisão judicial específica sobre aquele conteúdo. Isso está disposto no artigo 19 do Marco Civil da Internet, que está tendo a constitucionalidade sendo julgada pelo STF. E essa regulamentação, ela pode impactar na liberdade de expressão dos usuários? Com certeza. Essa é uma narrativa que as plataformas trazem, no sentido de que se elas se tornarem responsáveis pelo conteúdo dos terceiros, sem que tenha ali uma ordem judicial, elas podem censurar conteúdos que são legítimos. Então, por isso, são buscadas alternativas para que haja essa moderação de conteúdo, mas que ela seja equilibrada. E esse é o grande debate. De um lado, a gente tem a liberdade de expressão, de outro lado, a gente tem, por exemplo, a dignidade da pessoa humana. E a gente precisa encontrar mecanismos que equilibrem esses dois direitos fundamentais. E na prática, quais mudanças os usuários podem esperar com essa regulamentação? Bom, é possível que as plataformas elas adotem mecanismos para identificar esses conteúdos e removê-los antes de ter uma decisão judicial. Então é possível que os usuários recebam notificações de que eventual postagem foi removida e eles podem eventualmente exercer algum direito perante a plataforma de justificar que aquele conteúdo é lícito ou então buscar pela justiça o restabelecimento daquele conteúdo na rede. E como que os direitos à privacidade e proteção de dados são contemplados na proposta de regulamentação? Esses direitos eles são muito importantes e eles ganharam muita força com a Lei Geral de Proteção de Dados, depois a proteção de dados pessoais se tornou um direito fundamental na Constituição. Então, todas as legislações que buscarem regulamentar as redes sociais, elas vão ter que observar esses direitos, de modo que os dados pessoais que forem expostos nas plataformas, eles não podem ser utilizados para ofender uma outra pessoa, para gerar algum prejuízo para esse outro usuário.
É isso, Guilherme, agradeço a sua presença, obrigada por fazer parte desse Boletim Entrevista. Eu que agradeço, Ana. E ficamos por aqui com mais um Boletim Entrevista. Até mais, tchau!